Tarde, pessoal. Pois é, foi. Olha, eu ouvi já chamar essa quarta-feira de super quarta-feira, porque tudo que aconteceu aqui no Congresso, o que é uma raridade, foi positivo. Então, é um dia especial para muita gente aqui da ala progressista, porque a PEC da blindagem foi para a lata do lixo, de onde ela nunca deveria ter saído. É verdade. Elô, só aqui para trazer os detalhes para todos que nos acompanham, que é a notícia do dia dessa super quarta-feira, como disse a Elô, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi quem enterrou essa PEC de vez, a PEC da bandidagem. Foi uma rejeição unânime, o que também deixa sem chance dessa proposta ser analisada pelo plenário da Casa. Vamos trazer uma fala agora do relator da PEC da CCJ, que é o senador Alessandro Vieira, que disse que os protestos no último domingo pressionaram o Congresso. Vamos assistir. Ela corresponde ao desejo da sociedade, ao interesse do povo, e corresponde também à convicção do parlamento. O parlamento, aqui falando no Senado. É uma PEC inoportuna, inconstitucional, absurda, e ela merece justamente isso, a rejeição por unanimidade. O senhor acredita que as manifestações do fim de semana tiveram peso? Sim, evidentemente, quando você tem o povo nas ruas, você ativa mais atenção por parte dos parlamentares. Foi a Heloísa Vilela que gravou com o senador Alessandro Vieira. Elô, eu também quero saber como é que ficou o clima dessa história aí, né? Porque a gente falava muito sobre os parlamentares que vieram fazendo vídeo de desculpas, né? Depois que tudo aconteceu, depois que a pressão veio, eles sentiram, como dizem, né? Popular, né? Deu ruim. Deu ruim, todo mundo apagando. Muita gente arrependida, né? Muita gente voltando atrás no voto desastroso que deu na Câmara. E aqui no Senado não houve dúvida. A votação na Comissão de Constituição e Justiça foi unânime. E o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, não precisava nem levar essa matéria ao plenário. Mas ele disse que vai levar sim, porque ele quer arquivar a matéria numa sessão do plenário do Senado para não deixar dúvidas, para ninguém ficar achando que foi só na comissão. É o plenário inteiro que vai rejeitar essa proposta, o que também dá uma chance a todos os políticos da casa se posicionarem a favor do que pedem as ruas, né? Uma boa oportunidade para todo mundo. Mas a gente já sabia que ela ia chegar aqui derrotada, porque tanto o relator como o presidente da comissão já tinham criticado antes do fim de semana, diga-se de passagem, já tinham criticado. E o senador que fez a relatoria, ele deixou muito claro que o pessoal aqui na Câmara fica dizendo que é para defender o direito de livre expressão dos deputados, que eles não podem falar nada, que são processados. E ele deixou muito claro, essa defesa, essa proteção já existe na legislação, não precisa de mais nada. Então não adianta ficar inventando historinha para blindar deputado e senador de ser investigado e condenado por crimes, porque era exatamente isso que eles queriam. Outro ponto super ressaltado aqui foi essa intenção de colocar presidente de partido também sendo defendido, apesar de não ter mandato. Então não teve jeito, né, Gabi? Não teve jeito. E Chico, hoje eu vou ter que pontuar, né? Chico Pinheiro. Chicopinho. Porque a gente está hoje aqui com os meus queridos Chicos, vamos dizer assim, numa formação antiga, numa das primeiras que a gente teve aqui no N2. Chico, a gente falava sobre a importância dessa reportagem do ICL também. Ela citou agora um ponto importante sobre a presidência de partido. Sim. E o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, semana passada, ele teve que responder à reportagem do ICL, também em parceria com o UOL, por conta dessa conexão, segundo o relato, né, de um piloto que transportava lideranças do PCC, o Matosinho, que, inclusive, tinha ligação com o Antônio Rueda, né? Enfim, então a gente trouxe essa conexão aqui e eu acho que essa foi uma grande preocupação, sem contar a pressão das ruas mesmo, né? Pois é, o Rueda está na mira da Polícia Federal. A Polícia Federal está naturalmente investigando essa história, né? E vale lembrar, salvo o melhor juízo, posso estar errado, que o Rueda não depende de autorização de Câmara, de ninguém para ser processado e punido. Ele não é deputado, né? Agora, não sei quem foi que eu ouvi hoje,
até aqui no ICL, alguém de manhã, né? Algum senador dizendo assim, tem pelo menos 4 presidentes de partido, notem bem, a quem esta PEC estaria favorecendo, estariam livres de investigação. Ora, agora resta saber, são 4 presidentes de partido, não é difícil descobrir quais são os 4, né? Mas você tem presidente de partido, tem o Kassab, né? Sim. Tem o Ciro Nogueira, tem o Rueda, bom... O Valdemar. E o Valdemar. O nome dele é Valdemar. Quer dizer, todo esse pessoal, salvo... Diga, Elô. Diga, Gabi. Elô. Só para mostrar para vocês que aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma cena aqui inusitada, é o senador Sérgio Moro fazendo discurso a respeito da PEC da blindagem, que ele votou, acabou votando contra, né? A votação foi unânime, ele não teve coragem de ir contra a voz das ruas, mas ele tentou salvar essa PEC, dizendo que ela era justamente uma PEC que tentava defender o direito de livre expressão dos deputados e senadores. E aí agora está aí, fazendo discurso para uma rodinha de visitantes aqui do Congresso. Pois é. A nota, desculpa, Gabriel, a nota melancólica dessa história é a tentativa maluca do ex-juiz de salvar a PEC da bandidagem. Ele tentou de tudo ali de última hora, mas não deu, né? Vai, em vez da nota melancólica, uma nota fúnebre. Ele ainda não desistiu, viu, da ideia. Ele continua, ele insiste, né? Continua. A gente tem até a fala aqui do senador Sérgio Moro para as pessoas entenderem o que ele está defendendo, apesar de ter votado contra a proposta, porque ficou com receio, foi pressionado, né? Seria demais rejeitar, todos os senadores rejeitarem, menos ele. Então vamos assistir aqui. Eu apresentei junto com vários pares uma emenda cujo objetivo era muito claro, reduzir a abrangência da proteção apenas para crimes contra a honra. E deixando claro, inclusive, que crimes comuns nós não toleraríamos qualquer espécie de outra proteção. Mas rogo aqui a essa casa que nós possamos discutir esse tema com a devida liberdade e com a devida serenidade em outro momento. Mas é inoportuno, né? Ele não sabe nem politicamente que isso não é legal nessa hora. Não vai passar, acabou. Falta de inteligência. Agora, olha o detalhe. Ou de tudo. Não está enterrada, está enterrada, mas pode ressuscitar. Sim. Isso que eu quero dizer. Quer dizer, até o fim do ano que vem, não tem mais jeito. Acabou. PEC da bandidagem, da blindagem, que blinda senadores e deputados safados, corruptos, ratazanas ano que vem tem eleição, então... Mas o ano que vem tem eleição. E se essa extrema-direita, de Sérgio Moro, de Bolsonaros, de Damares, se esse pessoal... A Damares até que foi contra. Mas se esse pessoal ganhar maioria no Senado, eles podem ressuscitar essa PEC, porque eles precisam de proteger os bandidos de estimação. Então, atenção, você que é eleitor, como todos nós, tem que votar com muito juízo no ano que vem. Nós temos o campo progressista, tem que fazer maioria no Senado. Você já sabe quem é o senador pelo seu estado? Olha, Chico, hoje... Diga. Olha, Chico, hoje por acaso até eu conversei com uma pessoa que tem, assim, muitas conexões políticas aqui dentro e também com o governo e com o PT, que estava me contando como que eles já estão fazendo um mapeamento muito sério a respeito das eleições para o Senado em todos os estados do Brasil, tentando ver em cada estado o que pode ser feito para que sejam eleitos ou senadores progressistas ou senadores de centro que jamais fechariam com propostas da extrema-direita. Então, tentando manter nos estados uma eleição para o Senado que tem uma configuração de frente ampla, como a gente teve para a eleição do presidente Lula, assim, explicando de uma maneira mais genérica, né? Mas pegando em cada estado a situação para garantir que não sejam eleitos senadores da extrema-direita. O Elô, a gente trazia agora há pouco... essa história da PEC da bandidagem, eu acho que a gente vai falar muito a respeito disso, mas chamou muita atenção e o que levou muitas pessoas para as ruas no último domingo foi o pacote de maldades ali no Congresso Nacional. A gente falou, por exemplo, do Eduardo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele,
E teve também a questão da anistia. Hoje a gente teve uma reunião com parlamentares do PT e o relator do PL da anistia, o Paulinho da Força. A Elô tem bastidores para contar para a gente de como é que foi essa reunião, né, Elô? Eu quero saber, até porque o Paulinho da Força, antes, a gente trouxe aqui aquele vídeo em que ele se reuniu com o Aécio Neves e o Michel Temer, um trio realmente inacreditável. Gravaram um vídeo na penumbra, enfim. É um negócio meio sinistro, Nossa, né? pelo amor de Deus. O pessoal gosta dessa coisa. Bizarro, né? Mas olha, essa reunião com a bancada do PT e o Paulinho da Força, eu entrei para fazer umas imagens. E entrei justamente na hora que o Paulinho da Força estava falando. E ele dizia para os deputados do PT que realmente essa proposta da anistia o texto que ele está discutindo com as bancadas, com as diferentes bancadas, reduziria as penas dos crimes pelos quais o próprio Bolsonaro foi condenado, e que sim, ela favoreceria o Bolsonaro. Então eu peguei justamente o momento em que ele estava falando isso, o que provocou muita reação dos deputados que estavam lá dentro. Eu ouvi de um deputado, o deputado Raimon me contou que quando estava terminando a reunião, alguns deputados disseram: olha, boa sorte aí no seu intento, na sua tarefa, e que o Raimon pediu a palavra e falou: olha, boa sorte em tudo que você fizer na vida, Paulinho da Força, menos nessa. Nessa eu desejo que você tenha péssima sorte e não consiga seguir adiante com esse projeto. O Paulinho da Força também se encontrou com a liderança do PSDB, que a gente já sabe o que sai dali, o encontro dele com Aécio Neves, não preciso nem contar para vocês, né? Aquela coisa de vamos mexer, vamos reduzir as penas e tal. Anistia light, como eles quiseram fazer colar, né? Vamos ver quem cai. Era uma promoção de anistia, tinha de tudo que era tipo, né? Era ali um limpa-nomes do Serasa, parecia. E a gente, dessa história aí que a Elô está contando, e ela trouxe informações de bastidores bem importantes aqui, o Paulinho, ele admitiu até que esse projeto beneficiaria o Jair Bolsonaro se aprovado. Mas ele concedeu uma entrevista coletiva depois, junto com o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, e a gente tem um trecho aqui dessa fala em que o Paulinho da Força ameaçou até, falou que se a anistia não for votada, também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês não vai. A gente tem essa fala, vamos assistir. Eu vou falar com o Hugo Mota ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que tudo leva a crer que é possível votar na próxima terça-feira. Antes do IR? Acha até que se não votar isso, não vai votar IR. E eu quero votar IR. Mas é uma condição, Dá para ver que o deputado Lindbergh Farias ali do lado dá um sorriso até de sem graça, né? Não. Aquele sorriso que é quase Não, de ele desespero, respondeu. né? Não, eu não acho não, Gabi. Ele respondeu à altura. Ele disse, olha, quem pauta não é ele. Quem pauta é o presidente da Câmara. E na última reunião de líderes, que foi ontem, da qual participaram o relator do projeto, que é o deputado Arthur Lira, e todos os líderes das diferentes bancadas aqui da Câmara, disse o Lindbergh Farias que não havia a menor dúvida que essa matéria será votada na quarta-feira da semana que vem. Então, eu perguntei a ele, inclusive, porque a gente teve uma aprovação aqui no Senado de uma proposta que é exatamente a proposta do governo de isenção do imposto de renda, que foi apresentada e aprovada pelo senador Renan Calheiros, arqui-inimigo do Arthur Lira. Pois bem, ela foi aprovada hoje em caráter terminativo, ou seja, nem precisa ir para o plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. Então, se a Câmara não se mexe, o Senado toma a iniciativa e sai na frente. E a gente sabe que isso é super popular. Quem não quer ter o nome vinculado a essa medida quando ela for aprovada? Então, o deputado Lindbergh Farias deixou muito claro, ele disse, ficou muito claro na reunião do Colégio de Líderes, de que a movimentação do Senado exige que a gente ande mais rápido aqui para não perder o protagonismo. Então, Elô, ali a gente tem esse trecho da fala do Paulinho da Força, foi logo na sequência que você conta sobre essa resposta à altura do Lindbergh Farias. É isso, né? Só aqui para ficar claro para quem está nos acompanhando, a gente trouxe aqui o recorte da fala do Paulinho da Força.
Exatamente, é no mesmo momento, na sequência, Paulinho sai e ele já responde. Excelente. Até aqui, o Rodrigo Viana, que está nos acompanhando aqui hoje, ele está na nossa audiência. A gente falava agora há pouco da PEC da bandidagem. O presidente Lula acabou de falar a respeito dela lá na coletiva de imprensa que ele está concedendo em Nova York. Ele foi para a Assembleia da ONU, continua lá e ele disse: aconteceu com essa PEC o destino que ela merecia, desaparecer, porque foi uma vergonha nacional. Foi mais ou menos o que disse a Heloísa Vilela, né? Tem deputado até que está tentando derrubar a votação para apagar o registro de quem votou na PEC da bandidagem. Sim, Some com meu nome. Entrou, nessa hora eles precisam do STF, querem entrar no STF. Tem gente que já entrou no STF para apagar a votação, dizendo que a votação é inconstitucional, portanto tem que apagar dos anais do Congresso para que não seja usado no ano da eleição. Nós temos todos. Só que agora, agora, doutor, estou com o print aqui, olha, já estou olhando aqui, Ceará, Pernambuco, Bahia, está tudo na minha mão. Printar todo mundo, de todos os partidos, inclusive do PT. De todo mundo, não fica ninguém fora. Olha, só uma informação que acaba de chegar aqui, não sei se a gente vai falar mais de presidente Lula. Né? O presidente Lula falou agora, literalmente, pintou mesmo uma química com o Trump. Olha só. E admite que possa ter uma reunião presencial com o Trump. Ele, não por telefone e não por videoconferência. Isso na semana que vem, né? Essa possibilidade. Ele diz que não tem medo de constrangimento, não tem medo de nada, e que são dois homens com 80 anos. Ele disse: eu faço agora e Trump faz no ano que vem. Mas você encontre o respeito. Eu também acho que não tem essa de ficar com medo, não. Marca onde for e vai-se embora. Lula já encarou tanta gente, né? Pô, não é? Lula, como sindicalista, pegava o Mário Amato, que é mais safado do que o Mário Amato. Aquele joia da Volkswagen, lembra? Sim, ele pegava aqueles caras... Imaginando que não é nada fácil constranger o presidente Lula também. Viu? Vai Quem pro corre jogo. risco é o Trump. É time grande. Time grande vai pro jogo. Eu fico imaginando que é impossível. Impossível que... Isso, eu fico imaginando que é impossível ele passar pela cena que o Zelensky passou, que um outro presidente passou. Impossível, porque Lula terá uma resposta. O presidente da África do Sul, minha única hesitação é o fato da tradução. Ele tem que esperar a tradução para poder reagir. E esse é um tempo que o Trump tem para tentar crescer, como aconteceu com o nosso embaixador em Israel, que foi tratado de uma maneira horrorosa, o Fred Myers, lá em Jerusalém, quando falaram com ele em hebraico, e claro que ele tinha que esperar a tradução. Então, esse tipo de coisa, essa pequena janela da tradução é que me coloca algum tipo de hesitação. Mas acho que não importa. Logo que eu souber o que ele falou, o Lula vai reagir à altura. E se tiver que sair da Casa Branca, vai sair da Casa Branca, não tenho a menor dúvida. É isso, Elo. A gente depois vai também tratar com mais detalhes dessa história aqui, porque a nossa equipe estava acompanhando até agora. Acabou agora o pronunciamento à imprensa do presidente Lula e depois a gente vai falar mais sobre isso também. Agora... Elô, tem uma outra história que todo mundo está perguntando aqui no chat, que é a respeito da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A gente ouviu agora há pouco a fala do Paulinho da Força. Elô também trouxe informação do que respondeu o Lindbergh Farias, né? Que é ali o deputado parlamentar do PT. A Câmara e o Senado ainda estão naquela coisa que é uma disputa. Na verdade, o Senado empurrou a Câmara a ter que pautar a isenção, porque o senador Renan Calheiros até disse, né, que o Senado começaria a discutir essa proposta, e aí o Hugo Mota marcou a votação do projeto, porque não teve muita alternativa ali, foi pressionado também pelas circunstâncias. Bela estratégia do Renan. Renan Calheiros. Importante, o Renan puxou a batalha ali para Pajuçara. Levou lá para Maceió a questão com Lira, né? Vamos ver. Vou avançar aqui, quero ver se você vai ou não. A questão é que, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovada a isenção, então o texto aprovado em caráter terminativo vai direto para a Câmara dos Deputados, só não vai se existir algum recurso ali para a votação no plenário principal do Senado. E na Câmara,
o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, né, e que é o relator, apresentou para os líderes da casa um relatório preservando incentivos a grandes investidores. Então, quero muito ouvir da Heloísa Vilela como é que fica esse projeto que está ali nas mãos do, né, o texto nas mãos do Arthur Lira. O que acontece? Pois é, Gabi, o que acontece é que os textos são diferentes. O projeto que foi aprovado aqui no Senado e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, ele é o projeto do governo Lula. Ele tem os descontos dos mais ricos para compensar a isenção para os mais pobres, ipsis literis. E o projeto do deputado Arthur Lira não é exatamente assim. Ele alivia para diversas medidas que o governo queria tomar. Então, vai ter diferença. E agora está uma discussão aqui, que projeto tem que ser o principal? Porque na hora que vem o do Senado, ele é mais antigo. Porque o senador Renan Calheiros, espertamente, né, que entende o funcionamento do Congresso muito bem, pegou um projeto de 2019 do senador Eduardo Braga e somou esse projeto do governo a ele. Então, passa a ser um projeto que está tramitando há muito mais tempo no Congresso. Já na Câmara, especialistas da tramitação dizem que não, tem que ser o projeto que está circulando há mais tempo, tramitando há mais tempo, na própria Câmara ou no Executivo. Há dúvidas a esse respeito. O fato é que a grande briga em torno desse projeto vai ser justamente o sistema de compensação. Os ricos serão aliviados ou terão que pagar na proporção que na qual o projeto foi desenhado pela Fazenda. É assim, as exigências são pequenas se a gente comparar com o que se paga mundo afora. Então, ainda assim, é muito pouco que os ricos terão que pagar, mas ainda assim estão tentando diminuir ao máximo o que os ricos terão que pagar. E essa vai ser a briga central que a gente vai ver daqui até a quarta-feira da semana que vem, com emendas, tentativas de modificação. E na hora que voltar para o Senado, se voltar diferente do texto que veio de lá, o Senado também vai poder mexer na matéria. Então, tem assim, fato, tem muita briga pela frente ainda. Não, além dessa questão de enfiarem ali uma votação da anistia meio no vácuo ali. Aquela votaçãozinha marota de 11h30 da noite ali, quando a gente olha, passou. A calada da noite mesmo, né? Esse é o perigo desse Congresso. A calada da noite que eles fazem os negocinhos deles. Sim. Que a rataiada está solta, as ratazanas estão soltas. Mas é importante mesmo fazer... Mas mesmo... Vai, Lu. Mas mesmo que eles votem a anistia na Câmara, e isso também é algo que está sendo considerado, e ela passe, ela vem para o Senado e ela morre no Senado. Isso. Dificilmente será aprovada no Senado. O senador Otto Alencar, presidente da CCJ, onde ela tem que ir primeiro, já falou isso há meses, que ele é contra um projeto de anistia. Então, se passar lá, muito provavelmente ela morre aqui. E foi importante mesmo essa distinção que a Elu trouxe aqui dos textos, porque também entender qual é o objetivo ali do Arthur Lira, incluindo esse tipo de proposta. Elo, é importante ter você aqui junto com a gente, trazendo essas informações todas, a enterrada da PEC da bandidagem, como é que está a história da anistia para os golpistas e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é o que a gente quer saber, é o que a gente quer que avance. E saber como é que está avançando também, né? Porque tudo isso é importante, a gente está de olho. Obrigada, bom trabalho por aí. Boa noite, Elô. Obrigado. De nada, boa super quarta-feira para todos vocês.